Olá, aqui é o Daniel Tetrablog. Hoje nós vamos falar sobre um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas cujo contexto muita gente não conhece completamente. É o texto que está em Efésios 6, 10 a 20, em que Paulo descreve a armadura de Deus. Existe um certo simbolismo por trás dos termos nesse texto que eu gostaria de esmiuçar aqui com vocês. Palavra em Efésios 6, de 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Na Bíblia, em Efésios 6, de 10 a 20, Paulo fala que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele cita partes como o capacete da salvação, o cinto da verdade, o escudo da fé, e parecem apenas algumas platitudes, afinal de contas é só uma metáfora, certo? Mas é interessante se você notar que quando Paulo descreve a armadura de Deus, ele não parece estar fazendo associações aleatórias. Ele não está soltando palavras bonitas como se ele tivesse o anel da alegria, o colar da felicidade, entendeu? A joelheira da paz. Não, as coisas que ele está falando têm um sentido. É uma alegoria ou metáfora, mas cada um desses versos tem um sentido e era mais fácil e mais intuitivo para as pessoas da época entenderem como ele colocou isso. Na época, soldados romanos estavam comumente nas ruas e todos estavam familiarizados com aquelas armaduras. Então talvez fosse mais intuitivo para eles associar a armadura de Deus às palavras e conceitos usados por Paulo. Vale lembrar que cada parte do equipamento de um militar tem sua utilidade, a mochila onde carrega suprimentos, o saco de dormir, etc. Mas Paulo foca nos itens da armadura que servem para o combate, o que demonstra que a metáfora começa por identificar a guerra espiritual e em como o cristão é chamado, conforme outras passagens, como soldado de Cristo, servindo ao seu Senhor em missão nesta terra para salvar almas numa luta contra Satanás. Cada uma das peças da armadura de um soldado romano ou de qualquer roupa de combate tem uma função, e eu creio que não é diferente com a armadura de Deus. A armadura de um legionário romano possuía 7 peças. Ela era chamada de lorica segmentata, ou loriga segmentada, tirada do latim. Tem esse nome porque o peitoral era formado de diversas tiras de metal, formando os tais segmentos. Era uma armadura pesada, mas os soldados romanos marchavam e carregavam todo esse equipamento onde quer que estivessem. Além do peitoral, a armadura incluía um cinturão para manter tudo amarrado e ligado. Ele carregava nesse cinturão uma lança, uma espada e tinha como prender também nele um escudo. Usava um capacete e sandálias, já que na época não existiam coturnos ou sapatos fechados como temos hoje. As sandálias eram mais comuns, embora as sandálias de legionários às vezes tivessem caneleiras de couro como parte da proteção da armadura. Paulo cita todos os itens da armadura menos a lança. Mas segundo o teólogo Rick Renner, é curioso que Paulo termina suas recomendações falando para usar a armadura justamente com oração. E de certa forma é como se ele se referisse à oração como um complemento da armadura. Rick Renner identifica de forma curiosa que é como se a oração fizesse o papel da lança, completando os 7 itens da armadura. Eu vou deixar um link para a pregação do Rick Renner sobre esse tema. Eu queria fazer um vídeo um pouco mais resumido e focar em alguns pontos que eu acho que a minha observação difere um pouco da dele. Mas para que servem os itens da armadura romana e para que servem os itens da armadura de Deus numa batalha espiritual? O capacete da salvação. Muitos anos atrás, ainda adolescente, eu gostava muito de jogos de tabuleiro e videogames. E lendo esse texto me saltou aos olhos as funções da armadura. Porque nesses jogos você acaba adquirindo familiaridade com os usos da armadura, ou pelo menos o que elas fazem em termos de jogo. E eu achava curiosa a função do capacete, porque num jogo você sofre vários ataques e toma dano até que você cai. Mas se atingirem a cabeça, que é algo como se tivesse, eu chamo de acerto crítico,
você não tem como ter, ou em alguns jogos de videogame eles chamam de headshot, você morre com um golpe só. E por isso um golpe na cabeça é a morte certa. E a descrição do capacete num jogo era: trate o ataque na cabeça como se fosse um acerto normal. Ou seja, a função do capacete era impedir o tal do acerto crítico, ou a chance de ser eliminado em um só golpe. Obviamente, por causa dessa regra nesse jogo específico, todo mundo fazia o personagem usar capacete. E eu pensei até mesmo na Guerra Moderna, onde não se usa mais armadura. Depois do advento das armas de fogo, as armaduras caíram em desuso. E após isso criou-se o colete à prova de balas, mas raramente vemos a polícia usando um, exceto em ações específicas. Mas o capacete continua uma constante, quase sempre é utilizado. Ele nunca deixou de ser uma parte do equipamento de segurança na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, além, claro, de que continua sendo útil na vida civil, na construção, para motociclistas e por aí vai. O que torna o capacete tão importante é parecido com o que ocorre naquele jogo. Ele impede que o ferimento, que seria suportável em outra parte do corpo, mas fatal na cabeça, ocorra, causando uma morte súbita, instantânea. Então faz sentido que a salvação seja o nosso capacete. Veja bem, não importa o que aconteça, nós estamos salvos. O mais importante já está garantido. Nós falamos dos mártires do cristianismo, da igreja perseguida hoje em países repressores, e falamos dos mártires de toda a história que foram jogados aos leões no Coliseu Romano, e Paulo e Pedro e outros que também foram martirizados. Se nossa esperança estivesse nesse mundo, estaríamos perdidos. Mas a salvação é uma garantia do mais importante, do que não se pode perder. Nós até esperamos livramento nessa terra. E existe até um meme na internet em que alguém perseguindo um cristão, antes de matá-lo, diz: onde está o seu Deus? E nós sabemos que essa provocação não nega a nossa fé. Quando Cristo estava na cruz, também o provocaram dizendo: desce da cruz e acreditaremos em você. Os incrédulos não entendiam que a morte de Jesus tinha um propósito maior. E os mártires da igreja também levaram o evangelho mesmo a preço de sua vida, e perderam uma vida terrena, mas ganharam a vida eterna. E salvaram muitas almas para a vida eterna pelo seu exemplo. A salvação é a garantia que cremos, como disse Paulo: para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Ela impede que aconteça a derrota, pois sob qualquer circunstância, perseguição, pressão, até mesmo a morte, não é uma derrota definitiva. E isso nos dá coragem e confiança de enfrentar qualquer coisa. Todas as pessoas desse mundo temem o que podem perder nesse mundo, mas nós já morremos para este mundo, para que Cristo viva em nós e tenhamos muito mais no mundo vindouro. Então, de certa forma, o capacete da salvação é o que torna a derrota impossível, é o que impede que até mesmo o golpe mais duro do inimigo possa nos destruir. O cinturão da verdade. No texto que eu li, fala de cingir os lombos. Em outros textos cita diretamente colocar o cinto. O lombo seria a parte da cintura e que você usa o cinto para ligar tudo. A descrição começa com o cinto, cingindo os lombos com a verdade, ou seja, colocando o cinturão da verdade. E essa talvez seja a coisa mais óbvia das peças da armadura. Porque, veja bem, sem verdade nada mais se sustenta. Não dá para mentir a Deus. Se você vive uma vida dupla, uma vida de hipocrisia, suas orações são impedidas. Não tem como colocar a armadura de Deus visando batalha espiritual vivendo em mentira. E repare que na armadura romana todas as peças eram ligadas pelo cinto. O cinto mantinha a armadura, que era a couraça da justiça, presa ao corpo. Sem verdade não há justiça. Ela não para no lugar. Se você tem uma couraça, que seria a proteção de todo o seu corpo, sem estar devidamente segura pelo cinto, ela tem brechas, ou seja, quando descobre a sua vida dupla, aquela falsa justiça que você tinha é revelada. Só existe justiça que proteja se existe verdade. A bainha da espada é um suporte para o escudo. Veja, se não há verdade, o cinto, a espada cai, ela não fica com a bainha. Você não pode dispor da sua espada, ou seja, a palavra de Deus. O poder da sua palavra, de quando você ora ou profetiza, não pode ser usado, porque como você fará algo em nome de Jesus vivendo a mentira? Sem o cinto não há armadura nem espada. Sem o cinto a espada fica inócua e a armadura também. Ou seja, sem verdade você não tem uma verdadeira justiça, e sem a verdade você não tem como empunhar a palavra. Sem verdade, atando todas as partes da armadura, tudo fica solto e você não tem proteção, porque não existe justiça na mentira, bem eficácia na sua palavra se você não diz a verdade. Veja que a palavra se apoia no cinto, que é a verdade. Não existe eficácia na palavra sem verdade, ou seja, não existe eficácia na mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Veja como as peças se encaixam. O diabo é pai da mentira. Sem verdade como base, não existe o uso da palavra de Deus, a nossa espada, couraça da justiça. Uma vez que a sinceridade na fé, ou seja, verdade, que na metáfora é representada pelo cinturão,
você pode pendurar as coisas nele. E também é isso que amarra a couraça ou armadura, que era feita de placas, a loriga segmentada propriamente dita. Você já deve ter ouvido muitos pregadores falarem em brecha. Você tem que fechar a brecha, você tem que ficar na brecha, que o inimigo não pode te tocar se não houver alguma brecha, e que essa brecha é aberta pelo pecado. Se você tem pecado na área sexual, o inimigo tem uma brecha nessa área da sua vida. Se você tem um pecado na área financeira, o inimigo tem brecha para te incomodar ali. Perceba que se pecado é o que abre a brecha, não ter pecado, ou seja, justiça, é o que fecha a sua vida em todas as áreas, para que você não possa ser atingido. Daí faz sentido a couraça da justiça. É a armadura que protege todo o seu corpo. Se você tem uma armadura completa, fechada, mesmo que o inimigo tente te atingir, o ataque é bloqueado. Não penetra onde você é protegido. E repare que a loriga segmentada é formada de várias placas. Então uma placa pode faltar ou se soltar, deixando brechas na armadura. Uma vida de justiça é uma armadura fechada em todos os níveis, protegendo seus órgãos vitais e sua virilha, porque havia um saiote com tiras de couro ou de metal e protege seus pulmões por trás, e se completa com um capacete protegendo seu pescoço. Uma armadura completa é quase impenetrável, mas no decorrer da luta ela pode começar a soltar tiras ou ter brechas, e é aí que você fica vulnerável. Pode ser um ombro desprotegido ou um braço, ou uma tira faltando no seu ventre. O diabo não brinca conosco. Ele quer nos matar, roubar e destruir. Então Paulo recomenda com tanta veemência que usemos toda a armadura de Deus e sejamos aptos a manuseá-la. Porque uma falha, vamos dizer que você seja 93% crente, já deixa 7% de brecha que o inimigo pode aproveitar. E não importa onde seja a brecha ou que ela seja pequena, pode ser na direção do baço, do fígado, do pulmão, do coração. Um ataque que penetre numa área desprotegida da nossa vida pode nos deixar fora de combates. Então temos que ser retos, justos em toda a área da nossa vida, de forma a sermos impenetráveis. Porque quando houver batalha espiritual e haverão inúmeras batalhas na nossa vida de caminhada cristã, nós precisaremos entrar na batalha para valer. É importante notar que uma armadura em tiras, da mesma forma que pode soltar uma parte, ou pode ter uma vulnerabilidade, pode da mesma maneira ser consertada. Basta trocar algumas tiras e isso provavelmente facilitava a vida do exército romano. Não era preciso trocar uma armadura inteira, só algumas partes. Da mesma forma, sabemos que é difícil viver permanentemente sem pecado. Aliás, somos dependentes da graça de Cristo porque não podemos justificar a nós mesmos. Nós não queremos entrar numa batalha e não estamos apenas falando de uma campanha ou de um jejum, mas nós vivemos em batalha. Os soldados romanos não tiravam a sua armadura a maior parte do tempo. Eles levavam a armadura onde quer que fossem quando estavam em missão. E nós estamos em missão aqui nessa terra. E assim como eles poderiam ser pegos de surpresa em alguma emboscada, nós também podemos ser atacados pelo inimigo quando não esperamos. Surge uma tentação, uma perseguição no trabalho, uma pessoa pedindo conselho, oração e ajuda. E nós precisamos estar aptos para ajudar. Então é claro que devemos viver em justiça. Não podemos viver em pecado e planejar uma batalha espiritual e dizer, bem, agora eu vou passar 6 meses levando o evangelho a sério, jejuar e orar, porque eu quero uma promoção, ou porque eu quero um carro novo. Depois eu volto para aquele pecado habitual ou volto a deixar aquela brecha. Obviamente que isso não é fidelidade a Deus, mas tendo que estar sempre aptos e sabendo que não conseguimos viver em total perfeição, é um alívio saber que a couraça pode ser restaurada. O nosso general que é Cristo pode consertar nosso equipamento, pode perdoar nossos pecados e remendar a nossa couraça de justiça para que seja como nova, para que possamos voltar ao campo de batalha e cumprir a missão para Ele. E quer sejamos pegos de surpresa, quer estejamos partindo numa campanha sabendo que haverá batalha, estamos preparados sempre vestindo a nossa couraça da justiça, sempre prontos, diligentes, perseverando em santidade e aptos para quando formos chamados. Mas se pecarmos, temos acesso ao perdão de Deus, que nos apressamos a buscar, sendo justificados em seu sangue, não nos conformando em viver dias e noites com a brecha aberta em nossas vidas, porque precisamos estar sempre preparados e o inimigo usará qualquer brecha que puder encontrar, e ele vai mirar especificamente na brecha, porque o objetivo dele não é um treino, não é brincar conosco, é nos destruir. Nós devemos estar prontos para o combate. Nosso Senhor já nos instruiu e já nos deu o equipamento. Nós precisamos estar prontos e saber utilizá-lo, como recomenda Paulo. O escudo da fé. Também não é coincidência que Paulo se refira à fé como escudo. O escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Chama-se dardo uma lança pequena que era uma lança de arremesso, uma arma definitivamente mortal. E inflamado aqui vem das chamas, mesmo que era uma estratégia colocar uma estopa na lança com algum líquido inflamável e acender antes de arremessar.
Lança ou flecha de fogo é algo que vocês já devem ter visto nos filmes. Aqui é enfatizado quão grande é o esforço do inimigo para nos destruir. Ele não apenas lança dardos, ele lança dardos inflamados. Ainda fica meio com duplo sentido, porque o termo inflamado ele também poderia se referir no nosso idioma a algo envenenado. Ou seja, é um dardo carregado com alguma coisa para nos prejudicar, seja fogo ou veneno. Eu não sei se no original grego existe esse duplo sentido. Eu creio que no original grego existe apenas o sentido de inflamação, no sentido de fogo, de chama.